Quando a gente faz essa pergunta, acho que é sempre bom a gente pensar em termos históricos, né? Porque aí a gente consegue fazer uma perspectiva mais adequada em relação ao que já foi, ao que é e o que pode vir a ser. Então, a gente pode pensar que o Brasil, quando a gente fala que o Brasil tem 517 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, que Brasil a gente está falando? Porque, basicamente, até o começo do século XX, o país não se importava com a educação para toda a sua população, sobretudo em relação à população negra. Então, de 1530, quando começam os grandes contingentes de negros que vêm para cá ser escravizados, e a população indígena, que também vem sendo paulatinamente dizimada, até a abolição, 1888, depois a República, a Primeira República, quase nada se fez de educação para a população como um todo. Então, basicamente, até o final do século XIX, a educação era para quem? Para os portugueses e seus descendentes, quase sempre uma educação doméstica, e uma possibilidade de educação quase sempre ligada a questões confessionais e religiosas, que em seminários, por exemplo, para aquela classe, digamos, empobrecida que não era nem negra, nem era escravizada. Então você tinha no limbo todo o restante da população, os negros, escravos ou libertos, e a população indígena. A gente chega no século XX sem ter resolvido uma coisa que nações já tinham resolvido já 50, 70 anos antes. Então só começamos a pensar estruturalmente a educação nesse país depois dos anos 30. Então o Brasil não tem 517 anos no que diz respeito à educação, a projetos e a políticas educacionais para a sua população. E a maior vítima, as maiores vítimas são as populações afro-brasileiras e a população indígena. Essas são as maiores vítimas desse planejamento do país de não dar importância à educação e, portanto, de jogar na sarjeta essas populações todas. Então a gente chega basicamente quase até metade do século passado, ou seja, perto de 1940, 50, com a imensa maioria da população analfabeta e, obviamente, o maior número de negros, sobretudo nas regiões que começavam a se adensar urbanamente. Então, nós só vamos ter políticas que vão causar algum impacto muito recentemente. Então, não podemos falar que o Brasil tem 517 anos em relação a isso. Então, os negros, em todos os quesitos, eles estão em desvantagem na questão do acesso, na questão da permanência, na questão da dificuldade do pleno desenvolvimento, o que acarreta consequências para a empregabilidade, para a plena capacidade de ser um cidadão, de exercer plenamente as várias opções ou seus possíveis talentos. Sobram poucas oportunidades quando você não tem acesso à escola de qualidade, que infelizmente não é para todos nesse país. Então a população negra, ela é vítima duplamente, por ser negra e por ser pobre. Ela não é vítima apenas porque ela é pobre porque ela é negra. Essa é a primeira condição. Ela herda, quando termina a escravidão, um processo político de lavagem das mãos da sociedade brasileira, em que não é feita nenhuma política estrutural, ao contrário, são feitas políticas para que essa população não consiga superar toda essa defasagem que havia, e o resultado chega até hoje. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, quando a gente compara 2000 para 2017, a gente vê que em 5, 10 anos a gente colocou mais negros e negras nas universidades do que durante todo o século passado. Então, quer dizer, em 5 ou 10 anos, nós fizemos o que não fizemos em 100 anos, durante o século XX. Mesmo em relação ao analfabetismo, a população negra é majoritariamente, nesses índices, os analfabetos funcionais. Se a gente somar os analfabetos funcionais, aqueles que não conseguem terminar nem o ensino médio, muitos nem o ensino fundamental, abandonam no Fundamental 2, né? Então, quer dizer, a população negra ela é marginalizada, sobretudo porque existe no Brasil uma narrativa muito poderosa, que é: nós não somos racistas. Essa narrativa, as pessoas acreditam nisso, nessa fala, mas agimos como tais. Então, é a mágica de: existe racismo, mas ninguém é racista. Então, você não encontra os negros nas lojas, trabalhando nos bancos, você não encontra nas posições socialmente valorizadas, você não encontra nas universidades, até recentemente, nos cargos de professor, menos ainda. Então, só em posições subalternas que são desvalorizadas socialmente, que pagam mal e que, portanto, reproduzem o ciclo de pauperização e de
impossibilidade de vencimento pelo estudo, pelo esforço. Então isso tudo não é uma coisa feita assim por acaso, é resultado de uma série de ações e de inações da política brasileira e daqueles que passaram pelo Estado e ao final e ao cabo de toda a sociedade. O fato de nós termos hoje, com ProUni, com programa de cotas, quer dizer, tudo isso e ainda assim, mesmo sendo percentualmente metade da população, um pouco mais, a gente é metade nos bancos universitários. Quando a gente olha para os professores, quando a gente olha para as comissões, conselho universitário, nós não existimos. Então é óbvio que as políticas, elas sempre são feitas de cima para baixo, elas não consideram o olhar e a especificidade, porque nós não estamos nas condições ainda de fazer parte das políticas e, obviamente, fazer as políticas pensando em qual é o nosso sofrimento, quais são as nossas dificuldades, que são colocadas coletivamente. Um outro aspecto é que o insucesso que a gente observa, sobretudo na escola, em relação a abandono, impossibilidade de continuar, está ligado também à necessidade de trabalho, quando você é mais pobre, e também porque a escola, sendo parte da sociedade, ela reproduz o racismo estrutural que existe na sociedade.